Você quer aprender a identificar e projetar casos de teste extremamente efetivos para encontrar bugs no seu sistema? Então, fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a como projetar casos de teste para uma funcionalidade do sistema. Essa talvez seja uma das tarefas na área de teste de software mais complicadas e que exige mais conhecimento e também bastante experiência, porque o objetivo aqui é você criar o menor número de casos de teste que você consegue para encontrar o maior número de bugs possíveis. Isso não é tão simples, né? Isso exige bastante experiência e no vídeo de hoje a gente vai mostrar algumas técnicas como a gente pode chegar a um conjunto mínimo de casos de teste para encontrar um número máximo de bugs. Então, dentro do processo do teste, é necessário a gente começar a pensar em teste desde o início, do momento que a gente começa a pensar no software, né? Então, elaborando como vai ser o plano de teste, quantas pessoas vão estar alocadas, quais vão ser os tipos de teste que vão ser utilizados. A gente vai discutir que a quantidade de teste que vai ser utilizada vai depender muito do tipo do sistema. Então, alguns sistemas talvez exijam mais testes em relação a desempenho, a estresse, a segurança, né? Então tudo isso tem que ser pensado aqui no início do plano de teste. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar aqui da segunda etapa aqui, né, do plano de teste, que é o projeto de testes. Então nesse projeto de teste a gente vai estar elaborando aqui, identificando e descrevendo quais vão ser os casos de teste que a gente vai precisar ir para cada build do sistema e também começar a identificar os procedimentos de teste. Então quando eu falo de casos de teste, aqui eu já vou mostrar um exemplo de caso de teste. Eu estou falando de casos de testes que são utilizados, podem estar sendo executados manualmente, né? Mas a gente vai ver mais na frente que esses casos de teste também podem ser automatizados. Então aqui eu estou deixando claro qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para executar o teste. O caso de teste ele também é chamado de teste script, né? Então onde a gente coloca cada passo que deve ser executado nesse teste. Então, por exemplo, aqui eu tenho nesse template, né? Então, um template que eu estou utilizando aqui da ferramenta TestLink. Quem não assistiu os primeiros vídeos da ferramenta TestLink, eles estão aí disponíveis no canal. Então, o primeiro passo aqui é definir qual é o objetivo do teste, né? Então, aqui eu estou trabalhando com um caso de teste do sistema de biblioteca, que a gente já vem fazendo vários exemplos aí no canal, né? Então, o objetivo desse teste é inserir dados de um livro válido. E para que eu possa inserir esse livro válido no sistema, eu tenho que autenticar no sistema. Veja que no meu caso de teste, eu deixo claro qual é o usuário e qual é a senha que deve ser utilizada. Por que que isso é importante? Porque às vezes quando um bug ele é encontrado, às vezes ele é encontrado com um usuário que está num determinado perfil, e aí quem vai corrigir esse bug, se não tem clareza de qual foi o usuário e a senha que foi utilizada, então esse erro pode não conseguir ser reproduzido lá por quem vai corrigir esse bug. Então é importante sempre no caso do teste deixar bem especificado qual é o usuário, qual é a senha, qual é o conjunto de opções do menu que vai ser utilizado, né? Então veja aqui, quem vai executar esse teste? Então ele vai buscar lá o menu cadastro, o menu manter livros e a opção novo livro. Caso não exista essa opção, então a gente vai ver que no processo de execução do teste isso é considerado um bug. E depois ele começa a digitar os dados aqui, né? Então do livro engenharia de software, data de publicação, editora, um resumo. Para cada passo do teste existe o resultado esperado, né? Então dados foram inseridos na tela sem gerar avisos. O usuário pressiona o botão gravar e o resultado esperado é que o sistema envia mensagem dados gravados com sucesso. Eu posso colocar mais alguns dados nesse caso de teste, né? Então, por exemplo, qual é o estado desse caso de teste, se ele está em elaboração, se já é estado final, qual é a prioridade dele, se ele está sendo executado manualmente ou se ele já foi automatizado, qual é a estimativa de tempo para a execução desse caso de teste. Então, aqui está especificado que esse tempo é 2 minutos. Então, os casos de teste que a gente vai tentar elaborar, né, são esses casos de teste script. Aparentemente é simples, né, mas como eu falei, exige bastante experiência para você elaborar esse caso de teste, porque não é qualquer dado que vai ser colocado nesse caso de teste. A gente vai procurar buscar dados que realmente testem um maior número de conjunto de funcionalidades que foram implementadas e também com grande probabilidade de encontrar bugs. Então, o primeiro passo, né, na hora que eu tenho um caso de uso que eu vou precisar testar, né, então lá no sistema de biblioteca eu tenho autores de livros. Então, quantos casos de teste eu vou precisar para testar essa funcionalidade? Então, o número de casos de teste para testar uma funcionalidade ele vai ser
sempre infinito, né? Então eu tenho um conjunto infinito de possibilidades. Então, por exemplo, aqui eu criei um caso de teste, inseri o autor Machado de Assis, inseri o autor Ian Somerville, inseri o autor Roger S. Prisman. Isso aqui eu poderia fazer para inserir todos os autores de livros que já passaram pelo mundo, né? Então, ter infinitos casos de teste só para inserir. A mesma coisa para alterar, a mesma coisa para remover. A questão é até quanto isso vale a pena, né? Então a gente sabe que a gente não tem um tempo infinito para executar testes e dado esse conjunto infinito de possibilidades, a gente precisa encontrar o menor número de casos de teste que vai dar o maior número de bugs, né, para ser encontrados ali pelo testador. E será que vale a pena a gente passar a vida toda projetando casos de teste para uma funcionalidade? É claro, é óbvio, né, que não, né? Então esse gráfico mostra um pouco disso, né? Então onde a gente investe, nunca é gasto, né? Então a gente investe no projeto de casos de teste, né? Então inicialmente esse custo é baixo, mas se a gente ficar infinitamente projetando casos de teste, esse custo vai aumentando muito, né? E a gente sabe que a maior parte dos números de defeitos encontrados, eles vão ser encontrados ali com os primeiros casos de teste. E depois os defeitos, né? Então os casos de teste só vão estar sempre encontrando os mesmos defeitos. Então a ideia de a gente identificar e projetar o número mínimo de casos de teste, a gente chegar nesse ponto de equilíbrio, né, onde o número de defeitos encontrados ele já é bem pequeno para um conjunto de casos de teste que eu já projetei. Isso também vai ser influenciado, né, pelo custo da falha para o negócio. Então, por exemplo, se eu tenho uma funcionalidade que ela é muito crítica para o negócio, então, por exemplo, no sistema de biblioteca eu tenho a funcionalidade de emprestar livro, que é a funcionalidade que vai estar sendo utilizada ali o dia inteiro pelos pessoal que está no balcão fazendo o registro de empréstimo de livros e a devolução de livro, né? Então, essa funcionalidade que tem alto custo de falha, por exemplo, se ela falhar, a biblioteca para de emprestar livro, para de devolver livro, né? Então, talvez essa funcionalidade seja a que eu tenha que mais investir no número de casos de teste que eu vou projetar. Já funcionalidades que eu não tenho tanto risco para o negócio, então eu posso investir em um número menor em testes que vão ser projetados para essa funcionalidade. O importante é que, independente do número de casos de teste que eu vou gerar, né, então cada vez que eu vou gerando mais casos de teste, esse custo vai aumentando muito, né? Então, e o custo da falha para o negócio, mais uma vez eu tenho que encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Onde o custo da falha para o negócio ele é baixo o suficiente para o conjunto de casos de teste que eu projetei até o momento. Então no vídeo de hoje vamos falar das duas principais estratégias para a elaboração de casos de testes, na minha opinião, né, que são as técnicas de partição por classe de equivalência e análise de valores limite. A partição por classe de equivalência, ela pega, dado um número infinito de casos de teste que você tem disponível, você vai dividir esse conjunto infinito em partições e a partir dessas partições você vai selecionar um caso de teste de cada uma dessas partições. Então vamos ver na prática como é que isso aqui funciona. Então encontrar as classes de equivalência pode não ser tão simples, né? Então o livro do Myers, que a gente comentou já aí nos primeiros vídeos de teste de software, né? Então um livro clássico na área de teste de software, né? Um dos primeiros livros da área. Então ele dá algumas dicas, né? Alguns guias para você encontrar quais são as classes de equivalência que você vai encontrar no sistema. Então vamos falar dessas classes e já mostrar alguns exemplos. Então primeiro guia aí dado pelo Myers, né, quando você tem a entrada possui um conjunto de valores de entrada válido, então seleciona uma classe que contém todos os membros do conjunto e outra classe que contém membros aí de fora do conjunto que não sejam válidos, né? Então esse guia ele é muito bom para os casos de uso, né, que são do tipo CRUD, né? Então, por exemplo, para o CRUD aí manter livro, né, então eu tenho sempre um conjunto de valores válidos e um conjunto de valores inválidos. Então não precisa eu testar com vários livros válidos, também eu não preciso testar com vários livros inválidos, mas pelo menos dois, né? Então se eu vou usar outros casos de teste para cada uma dessas opções, então como falei antes, vai depender o quão crítico é esse caso de uso, né? Então, por exemplo, para o CRUD manter livro, uma recomendação que eu dou é que para cada uma dessas funcionalidades você criar no mínimo dois casos de uso, dois casos de testes, desculpa. Então, o primeiro caso de teste, né, então, que é o requisito inserir livro, então eu vou inserir sempre um livro válido e aqui ele já está dizendo inserir livro com ISBN inválido.
Eu posso criar outros casos de teste para inserir um livro válido, por exemplo, um livro válido de engenharia de software, um livro válido padrão de projeto, um caso de teste com um livro válido de arquitetura de software, pode, né? Então, sempre vai depender o quão crítico é esse caso de uso para o sistema. Agora, a recomendação que eu dou é que pelo menos vocês criem sempre dois, né? Então, um para um conjunto de valores válidos e outro para o conjunto de valores inválidos. Lembrando que para cada caso de teste desse, é sempre importante eu usar valores reais, né? Então, por exemplo, se eu for fazer o caso de teste, inserir livros válidos, então eu vou colocar, por exemplo, nome engenharia de software. Talvez esse nome não seja tão bom, né? Porque ele não tem, por exemplo, nenhum caractere especial, não tem nada. Então talvez um nome melhor fosse pegar o livro de padrões de projeto. Então veja que ele já tem aqui um tio, né? Então aqui eu coloquei 2 pontos, elementos reusáveis. Então já estou usando caracteres com acentuação. Então talvez já seja um valor mais interessante para eu fazer um teste. Então lembrando que eu sempre tenho que utilizar valores reais e também dados que têm alta propensão a gerar bugs, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o data publicação. Então, qual seria a data de publicação interessante para eu testar? Então, por exemplo, será que seria 01/2021? Então, se eu coloco essa data aqui, então, por exemplo, a gente sabe que às vezes tem, por exemplo, 01/01/21. Então, por exemplo, às vezes a gente sabe que data é um campo muito propenso a gerar falhas, né? Então, essa data aqui, ela pode, por exemplo, ser gravado totalmente errado, né? Então, por exemplo, talvez aqui seja dia e aqui seja ano e aqui seja mês. Eu não sei como é que isso vai ocorrer. Então, talvez uma data mais interessante seja, eu, por exemplo, colocar ano 31 de dezembro de 2021. Então, veja que aqui, se eu gerar, por exemplo, se aqui for no banco de dados for mês ao invés de dia, então um problema nisso aí, então já vai gerar um bug e eu já vou conseguir descobrir, certo? Então veja que aqui eu estou gerando um caso de teste para inserir dados válidos, então só um exemplo, né? Então aqui outro com esse bem inválido e o mesmo eu vou fazer para alterar um válido e um inválido, um remover válido e inválido e um buscar também um com livros de dados existentes e um buscar livros com dados inexistentes. Um outro guia do mais, né, bem interessante, é quando você está trabalhando com caso de teste que você possui ali uma entrada de valores válidos, né? Então selecionar uma condição que esteja dentro do intervalo e outra que esteja acima e abaixo dos intervalos superiores e inferiores. Então vamos ver como é que funcionaria um exemplo disso aqui. Então aqui eu tenho o caso de uso emprestar livro, que ele pode emprestar livro, nesse caso aqui eu estou testando, cada aluno ele pode emprestar no máximo 5 livros. Então aí o que foi que eu fiz aqui, o que é que eu poderia fazer e elaborar como caso de teste? Fazer um caso de teste para emprestar um livro para um aluno que não tem pendência, depois emprestar para ele 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros, 6 livros, 7 livros, 8 livros, 9, e aí eu posso ficar criando casos de teste indefinidamente, né? O que é que o Myers diz? Não precisa você fazer isso tudo, né? Então tenta criar um caso de teste dentro do intervalo, né? Então, por exemplo, aqui eu selecionaria uma dessas opções aqui, né? Então aqui eu posso emprestar no máximo 5, né? Então eu selecionaria uma dessas opções. Então, por exemplo, eu poderia colocar emprestar 4 livros e criar um caso de teste para isso. E colocar valores um pouco acima e um pouco abaixo. Então, por exemplo, um valor emprestar 0 livro e tentar emprestar 6 livros. Então, um valor acima. Então, ao invés de eu ter infinitos casos de teste, então com esses 3 casos de teste eu já estaria testando um conjunto grande aí de possibilidades. O terceiro guia do mais, né, quando eu tenho uma condição de entrada que possui uma quantidade de valores válidos, ou seja, que é obrigatório eu colocar esses valores, né, então selecionar uma classe de dados que vai conter o número permitido
e outra com menos valores e outra com mais valores daquilo que é permitido, né? Então, por exemplo, se obrigatoriamente na entrada eu tenho que colocar 2 pessoas, então uma classe de equivalência eu tentaria entrar com 2 pessoas, outra eu tentaria entrar com 1 pessoa, que é um valor a menos, e outro entrar com 3 pessoas. Além disso, o quarto guia, né, quando eu tenho uma entrada aí com a condição que deve existir, então eu seleciono uma classe que representa uma condição e outra que não inclui a condição. Por exemplo, eu tenho que colocar um valor do identificador que deve começar com a letra. Então eu crio uma classe equivalência que identifica com uma letra e um identificador que inicia, por exemplo, com um número, né? Então sempre um valor válido e um valor inválido para cada um dos testes que eu vou precisar fazer e projetar. E por fim, se a especificação ou qualquer outra afirmação leva a acreditar que um elemento de uma classe equivalente não está sendo tratado de forma idêntica à outra mesma classe, então faz um particionamento da classe equivalência para criar um novo caso de teste. E a segunda técnica que vai ajudar a gente aí a identificar e projetar os casos de teste é a técnica que avalia os valores de fronteira, né? Então, a ideia da técnica de análise de valores de fronteira é fortalecer os casos de teste que são criados aí pela técnica de classe equivalência, porque a gente sabe que normalmente são esses valores limítrofes, né, onde normalmente acontece o maior número de erros. O Myers também traz para a gente alguns guias, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma condição de entrada específica de um intervalo de valores válidos, então vamos tentar desenvolver testes para os limites que estão no intervalo e casos de teste inválidos para valores um pouco acima e sempre um pouco abaixo. Então, por exemplo, se eu tenho uma entrada que ela recebe valores entre 1 e menos 1, então a classe de equivalência para valores válidos seria eu testar menos 1 e 1. E uma classe de equivalência para eu testar valores inválidos seria menos 1.1 e 1.1. Então, um pouco acima e um pouco abaixo e testando os valores limites, né? Então, segundo o guia dado pelo Myers, né? Então, quando eu tenho uma condição de entrada que possui uma quantidade de valores válidos, então selecionar uma classe que contém exatamente o número de valores permitidos e outra com menos valores e outras com mais valores. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de valores que vai de 1 a 100, então gera uma classe de equivalência para o valor 1, para o valor 100, um valor abaixo e um valor acima. Então isso cabe muito bem no exemplo que a gente fez, né, de empréstimo de livros. Então veja que nos casos de teste que eu tinha inicialmente projetado utilizando somente partição de classe de equivalência, né, então eu coloquei um no valor 0, um no valor 6 e no valor 4, sabendo que eu posso emprestar no máximo 5 livros. Então, se eu complementar esses casos de teste utilizando análise de valores limites, o que é que eu poderia projetar aqui a mais? Então, uma coisa que ele diz, cria um caso de teste para os limites, né? Então, aqui eu já tenho emprestar um livro e talvez ao invés de eu emprestar 4 livros, né, eu já faço um empréstimo de 5, então eu já testo os limites. Então, eu empresto um livro e empresto 5. E aqui também sempre testar um valor acima e um valor abaixo. Então aqui eu tenho caso teste 1, 2, 3, 4. Então para esse conjunto de opções que eu tenho, utilizei análise dos valores limite, partição por classe de equivalência, projetei 4 casos de testes. Aqui eu só estou identificando, né? Lembrando que no caso de teste eu tenho que dizer exatamente quais são os valores de entrada que eu vou colocar para esse caso de teste. Então a técnica de partição por classe de equivalência e análise dos valores limite permite que você projete, dado o infinito conjunto de possibilidades e caso o teste pode ser criado, você selecionar um conjunto mínimo que vai avaliar ali um maior número de possibilidades para tentar encontrar o maior número de bugs. Lembrando que os casos de teste devem informar os valores de entrada e esses valores devem ser valores muito próximos, valores da realidade, né? Valores que são mais suscetíveis a bugs. Então a gente deu o exemplo de um nome, que eu coloco um nome com acentuação, com pontos, caracteres especiais, uma data, onde eu tento colocar datas que podem ser gravadas de forma errônea no banco de dados. Então identificar esse conjunto mínimo de casos de testes e encontrar quais são os valores de entrada que eu vou colocar ali no meu procedimento de teste é o que vai fazer de você um grande analista de teste, o que vai fazer você, por exemplo, projetar um conjunto de testes efetivos que vai ser executado em 2 horas, ao invés de um conjunto de testes que vão precisar executar em 4 dias, em 10 dias e que na verdade pode não encontrar tantos bugs. Espero que você tenha gostado das dicas sobre o projeto de caso de teste. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.